Olá, você que gosta do canal da Revista Master, que curte artes marciais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o programa direto da redação, aqui no estúdio da Revista Master. Aqui a gente recebe os amigos e a gente aproveita essa ocasião aqui para fazer um bate-papo descontraído, extrovertido, muito à vontade. E hoje aqui vamos falar muito de capoeira, a arte marcial brasileira. É isso aí, genuína brasileira. E vamos falar de defesa pessoal e vamos falar de cultura. Porque o Marcos, eu vou aqui ler o currículo dele. Marcos, primeiro, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua visita, é uma honra. Antônio Marcos da Silva é paulista, filho de pais baianos, olha lá. Tem formação em letras, educação física, gestão em segurança. Instrutor de defesa pessoal, treinou capoeira, boxe, muay thai, jiu-jitsu e krav maga. Tá aí super capacitado. A capoeira e os estudos da cultura afro-brasileira culminaram no lançamento no Memorial da América Latina do premiado livro A Capoeira Liberdade, ganhador de 2 prêmios. Vamos falar de todos esses livros aqui. Esse aqui que você ganhou o prêmio. Esse eu tenho. Legal, bacana, Marcos, muito bem-vindo. Vamos falar disso aqui tudo. Bacana. E vamos começar do início, né? O que te atraiu para você começar, para você ingressar nas artes marciais? Eu acho que desde o começo, o meu irmão mais velho, eu sou o caçula dos irmãos, né? Meu irmão mais velho sempre foi um exemplo para mim, ele é 8 anos mais velho. E ele treinou lá em Santo André o Fei Ok Pai, o Kung Fu Fei Ok Pai. Da Garça. Sim. Depois ele treinou, que eu era pequeno, e eu vi ele treinando todos os estilos. Treinou Karate Kyokushin, também na época... Pauleira, na época do Glauber, do Francisco. Ele treinou naquela época pauleira. Ele também treinou o antigo Fukontachi, que tinha aquela calça preta. Nossa, então o meu irmão assim foi sempre uma referência nas artes marciais, né? E eu sempre, desde pequeno... Eu vi aquela coleção de revistas da Combate Sport, aquela coleção bem antiga, tinha os mestres na capa, eu criança vendo aquilo. Então, assim, eu me apaixonei, assim, pelas artes marciais, assim, né? E a parte da capoeira, assim, foi numa viagem minha à Bahia. Quando eu era criança, foi muito legal. Que eu fui pra Bahia, fiquei encantado com toda aquela cultura que, né, a Bahia, assim, é um convite para cada brasileiro ir lá. Foi onde o Brasil começou, né? Então tem toda aquela parte cultural e a capoeira foi assim uma coisa que eu vi na Bahia. E quando eu voltei dessa viagem, se formou uma academia de capoeira atrás da minha casa, na rua de trás. Aí eu já comecei na capoeira. Então, a capoeira para mim é um negócio assim que eu acho assim, maravilhoso. Não é porque você está aqui não, mas nós já publicamos livros aqui de capoeira e eu sigo um cara que ele é motorista de ônibus. E ele joga capoeira. Ele é bem acrobático, né? Nossa, é muito bom. Eu acho capoeira, meu amigo, um negócio assim, fenomenal. E até, vou entrar aproveitando o gancho, muita gente fala que capoeira é cultura, que capoeira é dança. Do meu ponto de vista, eu tenho uma opinião. Eu queria te perguntar, capoeira é arte marcial? Sim, a capoeira ela é cultura, ela é dança, ela é arte marcial, né? E a marcialidade dela, assim como todas as artes marciais, todas as artes marciais em si, elas sempre foram criadas no momento de opressão. Por exemplo, o Karatê lá em Okinawa, eles estavam sendo oprimidos, eram proibidos de ter armas, então eles tiveram que desenvolver a luta ali com as mãos. Né? O Kung Fu foi a mesma coisa, com o próprio Muay Thai também, na opressão foi a mesma coisa. E a capoeira, os negros que estavam sendo oprimidos aqui no Brasil, eles não tinham armas para se defender e tiveram que usar o corpo dele como arma, né? Então eles desenvolveram ali o golpe e todo o aspecto da capoeira cultural e místico dela, de usar a dança e a música, foi uma forma fantástica que os negros usaram para disfarçar que eles estavam treinando. Então eles treinavam na cara do cara que estava vigiando ele e eles não percebiam. Eles só estão dançando, treinando. O cara dava as costas e ia embora e eles treinavam aqueles golpes poderosos, né? Até o Discovery Channel recentemente fez um chute mais forte, né? Foi a capoeira. Tava o cara do Kung Fu, do Karatê, do Muay Thai. Eu tava lá torcendo pro Taekwondo. O Taekwondo e o da capoeira conseguiu. E eles
E foi incrível que eles não conseguiram, assim, entender ali a mecânica, né? Que depois eles viram que ele projeta todo o peso do corpo, põe a mão no chão. No chão pro golpe. A hora golpe. que ele põe a mão no chão, meu amigo, o corpo o impacto foi muito grande e rápido, né? Poderoso. Não, muito, muito bacana. E foi uma defesa pessoal dos negros, né? Que era bater e correr. Ele tinha que dar um golpe poderoso, uma rasteira, um chute, para nocautear e ele poder correr, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira com um amigo, quando eu treinava taekwondo, ele fazia capoeira, né? Ele falou, vamos brincar? Eu falei, vamos, né? Aí ele girava e ficava só esperando ir no contra-ataque. Todas as vezes eu acertei ele. Mas assim, eu falei, isso aí não... Eu falei, mas ele não quer me acertar, né? Porque se ele quisesse mesmo... Se ele fosse... Também ele era um aluno, né? Sim. A gente tem que ver isso. O nível, né? Mas depois eu fui ver bem e falei, se o cara me acerta, já era. Não tinha como, né? A capoeira, realmente, você vê esqueci o nome dele agora. Tem um lutador de MMA. O Barronzinho, né? Marcos Aurélio. Não, tem um outro. Eu esqueci Michel o nome Pereira. Michel Pereira, que dá mortal em cima dos caras, ele corre, chuta. Nossa. Dá mortal. Nossa, eu sou fã. Né? Eu já vi vários. Né? Então, capoeira é eficiente. Tem gente que acha que é dança, que não sei o que. Não, é eficiente. E você já treinou, você também dá curso de defesa pessoal? Sim, aí recentemente, né, a gente nos últimos 4 anos, a gente está ministrando, né? Eu tenho um amigo meu que também é artista marcial, Bruno Gregório. A gente... Vou até presentear vocês aqui com... Trouxe uma sacolinha da Impacto Brasil Defesa Pessoal. Olha lá. Presentear vocês da Bueno Editora. Opa! E a gente... Obrigado. A gente ministra cursos para homens, mulheres, crianças, idosos. Né? E a gente conseguiu unir, fazer uma forma com que a defesa pessoal seja fácil e fluida para qualquer pessoa aprender. Né? E é legal o logo aqui porque é o nosso felino, né? Brasileiro. É o brasileiro, né? É o topo, né? Da nossa... Aqui a onça, né? Em outros países seria o jaguar, né? Jaguar. Nossa onça muito pintada. Legal, obrigado. Vou deixar aqui, ó. Bacana. E assim, o nosso lema lá é defesa pessoal ao alcance de todos. Bacana. No último palestras que nós fizemos, tinha uma senhora de 80 anos com bengala, a gente adaptou, e ela mora sozinha, a gente adaptou como ela ia se defender com a bengala dela, né? E a defesa pessoal é muito importante porque nós nunca sabemos quando de repente a gente vai precisar, né? É aquela coisa, né? É bom a gente saber e nunca precisar usar do que um dia a gente precisar saber e não usar, né? E você foi... Por que você treinou outras modalidades além da capoeira? Você fez um complemento? Eu sempre acreditei assim, eu sempre tive aquela mesma ideia que o Marco Ruas, né? Eu nunca acreditei numa supremacia de uma arte marcial, né? Acredito que a pessoa aprender diversas artes marciais é como você ter uma caixa de ferramentas. Né? De repente a gente vai trocar uma porta. A gente pode até trocar uma porta se a gente não tem as ferramentas, mas a gente vai ficar o dia inteiro ali para trocar. E com a ferramenta certa, trocar aquela porta vai ser muito rápido e simples. E num combate real mesmo, assim, fora do tatame, fora no ringue, você lutar com uma pessoa ali que ela tá pronta para te matar e você ter a ferramenta certa naquele momento vai ser fundamental, né? Que o combate a gente tem os 3 níveis, né? Que é em pé, sempre o combate vai começar em pé, a projeção pro solo, a luta de solo, retomar em pé. Então, eu sempre acreditei nisso e eu pude, assim, absorver, treinando as artes marciais diferentes, aquilo que isso aqui é eficiente, isso aqui dá para mim usar numa luta real, né? Porque a gente sabe que tem movimentos que são bem complexos, a pessoa pode ficar 20 anos, ela não vai aprender aquele movimento, né? Dependendo do biotipo de cada um, né? Sim. Então eu sempre tem muito a ver. Tem muito o biotipo, né? E eu sempre busquei essa facilidade, né? O caminho mais curto, né? Sempre busquei essa facilidade para eu aprender e poder ensinar outras pessoas, desde uma criança até um idoso, um caminho para ela se defender de uma situação que porventura possa acontecer, né? Bacana. E você está num nível aí muito legal, quero te parabenizar pelos seus 4 livros, já tem um 5º em andamento. Já tem um 5º em andamento. Porque assim, quando você entra nessa esfera, muita coisa muda, né? Você se torna um autor, né? Já é um negócio bem bacana, né? E você subiu um degrau muito, né? Foi o que a gente falou aqui em off, né? Da capoeira, você está num nível bem
legal, né? Porque, afinal, é um autor e está propagando, disseminando a cultura da capoeira e outros temas aqui também, né? A capoeira ela é tão interessante que ela é a maior divulgadora da cultura e da língua portuguesa do mundo. Porque quando os mestres e professores ou um instrutor vai para outro país, ele faz com que os alunos dele aprendam os nomes dos golpes em português, aprendam a forma que a capoeira se desenvolveu aqui. Então, cada aluno de capoeira em outro país vai aprender sobre a cultura do Brasil, sobre o período histórico. Então, o capoeirista, naturalmente, ele já vai ser um historiador, porque só de entender que a capoeira foi no movimento, de uma luta do negro para se libertar, e cada golpe que usou a música, né? E a capoeira tem essa complexidade o capoeirista completo, ele canta, toca instrumentos, é um historiador, é um lutador, né? Então é muito legal. E ela está presente em mais de 100 países, né? O mestre Valdemar está até com o projeto, né? Capoeira Kit Kat Olímpica, né? Tá com esse projeto, né? Mundial, né? Muito legal mesmo. E os livros que eu escrevi, o primeiro foi o Capoeira Liberdade. O Capoeira Liberdade, eu convido todos para lerem, né? É um livro, ganhou 2 prêmios, ele ganhou o Prêmio de Cultura Brasileira e Aquisição Cultural. Né? Eu lancei ele em 2019 e foi tão interessante porque eu lancei meu primeiro livro, não tinha um conhecimento, né? Assim, não tinha referências, e consegui lançar ele no Memorial da América Latina. Fui convidado para lançar ele na Barra Funda, no Memorial da América Latina, que é um lugar de cultura aqui no Brasil muito grande, né? E foi fantástico. Tava até a Paula Lima no dia cantando, os cantores, foi o Dia do Negro. Tinha mestres do Brasil inteiro. E quando os mestres viram o livro, ele falou: Marcos, a gente precisava de alguém igual você para colocar esse livro. E eu convido todos para ler o Capoeira Liberdade, já está esgotado, né? E vou fazer uma segunda edição, né? Foi o meu primeiro livro. O segundo livro que eu lancei na Bienal do Livro de São Paulo, no ano seguinte, em 2020, foi o Holocausto Negro, Raízes do Racismo, né? Que é um livro que também fala sobre a capoeira, fala sobre o maculelê, que é uma outra luta do Brasil, como é a origem do maculelê, o facão, né? Eu convido todos a lerem para entender a origem. E ele fala de um tema que é muito ligado com a história do Brasil, mas é pouco divulgado, sobre como originou o racismo aqui no Brasil, né? Fala sobre esse tema que não foi ensinado na escola. Então tudo aquilo que não foi ensinado na escola eu coloquei em Holocausto Negro. Na Bienal do Livro de São Paulo, os professores adoraram. Né? Tinha os professores, eles iam com o livro, assim, passavam pelo meu stand e voltavam e falavam: eu não tenho como não levar esse livro. Eles voltavam, assim, foram ótimos feedbacks que eles deram. Que bacana. Foi o segundo livro. O terceiro livro que fechou a trilogia, que foi o Navio Negreiro Ecos Ancestrais, lancei na Bienal do Livro do ano passado. E eu fiquei muito feliz porque foi o tema do Enem. Então, os jovens que leram o Navio Negreiro, que o tema do Enem, que foi o ano passado, no final do ano, foi a importância da cultura afro-brasileira no Brasil. E o Navio Negreiro é um livro que eu escrevi que mostra todo esse período da história que impacta até hoje o mundo, que foi o tráfico negreiro, né? O tráfico negreiro foi uma coisa tão terrível que hoje definiu o mundo, né? Porque a gente vê que tudo que foi explorado, hoje a Europa, os Estados Unidos têm a riqueza deles porque eles exploraram tudo que podiam no continente africano e aqui nas Américas, né? Então, e no Navio Negreiro eu falo sobre essa travessia que foi muito dura. Foi uma travessia que morreram mais de 2 milhões de pessoas na travessia do Oceano Atlântico, que era um muro de águas que dividia a América da África. E foi uma coisa tão terrível que mudou a fauna do oceano. Quando os navios negreiros saíam do continente africano, os tubarões iam escoltando os navios negreiros. Então era uma coisa terrível, porque eles sabiam que dia ou outro alguém jogar um corpo. Os navios negreiros, eles eram chamados de navios tumbeiros. Os africanos chamavam eles de navios tumbeiros, porque significava o quê? Se você entrasse naquele navio, era como se você entrasse por uma tumba. Você não ia voltar para sua família, para os seus amigos. Meu Deus. Então os navios negreiros levaram escravizados, os negros escravizados levou para várias colônias nas Américas, né? E na travessia já mudou a fauna dos oceanos. Quando os navios negreiros chegavam, por exemplo, na América Central, as pessoas não podiam lavar roupa nos rios, porque os tubarão que vinham escoltando os navios negreiros chegavam a subir as nascentes dos rios. A pessoa era até mordida por tubarão, de tanto tubarão que vinha junto. Ele escoltava indo e escoltava voltando, né? As pessoas, porque
a lei do navio negreiro era a seguinte: se qualquer pessoa que ficasse doente, com uma doença lá, ou morresse, já era jogada na hora no mar. E as condições eram bem insalubres dos navios, que eles colocavam uma quantidade enorme de pessoas escravizadas ali, né? E as doenças, se a pessoa estava doente, era muito terrível as condições sanitárias, né? De alimentação, né? E o navio negreiro foi um tema, né? Que até eu desenhei a mãe África chorando, né? Os filhos dela sendo levados do navio negreiro. Né? Convido todos também, convido você que está assistindo a ler o livro Navio Negreiro, né? É um livro que, além de ser uma coisa da história do Brasil, que impacta até hoje as nossas relações no Brasil e no mundo, né? A gente vê que é uma das maiores lutas do mundo é contra o racismo, né? Então eu falo nesse livro. E fechando essa trilogia, meu quarto livro eu lancei na Bienal do Livro do Rio, foi o Prepare-se, que é um livro que eu fiz, que é um manual de proteção familiar, que é defesa pessoal, primeiros socorros, preparação física, autossuficiência e armazenamento. Então eu fiz um manual prático para a família usar a defesa pessoal para o dia a dia dela. Chegada em casa, saída de casa, deslocamento no transporte público, no carro. Porque a defesa pessoal 99% é prevenção. Para você não entrar em confronto, para você não entrar em combate. Então tratando justamente dessa parte de prevenção, Prepare-se, que é o Manual de Proteção Familiar. Eu tenho um livro ali que eu vou te dar de defesa pessoal, que ele me salvou também. Eu lá em Pernambuco, eu quase fui assaltado, mas eu estava ligado na prevenção. Foi o que me salvou. Não lutei com ninguém, não sei me defender, mas eu estava atento, né? Olha que legal. No círculo de proteção, você olhar para trás, você se sentir seguido, você ir em um lugar público, né? Eu estava sempre atento. Quando a pessoa veio em cima de mim, eu virei, olhei para a pessoa, ele desviou, eu já ia me atacar. Olha que legal. Né? Viu o gordinho, velhinho? e é justamente isso, né? Mas eu fiquei atento, ele não veio. Os bandidos, ladrões... Ele ataca distraído, né? É igual a lei da selva, né? Até um tigre, uma onça pintada prefere predar, né? Quando tá de costas. Então a defesa pessoal, eu acho que é de dia a dia, né? A gente sem ter neurose, sem nada de proteção, mas a gente precisa ter um olhar mais atento para os nossos filhos, né? Quem tem filho, né? Para os nossos familiares idosos, que a gente precisa estar ali. Principalmente que quem vê essa parte de defesa pessoal na família é sempre o chato. Então esse livro aqui é pro chato. Você que está assistindo é o chato. Você tem que... mas é o chato que protege a família, né? Exatamente. Que sempre está ligado lá numa situação potencialmente perigosa, né? Que pode se enfrentar. Então, aí nesse momento que você treinou, que você fez capoeira, que você fez Krav Maga, jiu-jitsu, boxe, né? Qual foi a hora que você falou assim, vou escrever um livro? Por quê? O que te levou? Olha, eu estava de férias do meu trabalho, em casa, certa vez. Não conhecia nenhum autor pessoalmente, não tinha nem ideia de um livro. Mas eu falei, poxa, eu preciso ler algumas coisas sobre a capoeira. E pesquisando, eu fiquei assim, abalado com a falta do material. De eu ir numa biblioteca pública, não tem nada. De eu ir numa livraria, não tem nada. Eu falei, poxa... E o arte marcial brasileira. Se a gente fosse pro Japão, ia ter um monte de livro de karatê. Fôssemos pra China, ia ter um monte de kung fu. No Japão, judô, né? E no Brasil, que é a nossa arte marcial, né? Eu falei, não, eu preciso... E as ideias fluíram do livro Capoeira Liberdade como fosse uma coisa ancestral, assim. Muito a ligação com o livro, né? Que a minha família é da Bahia, né? Como você leu no começo. Na região da Bahia que a minha família mora, teve uma junção dos negros que fugiram com a tribo indígena que estava ali, o restante, juntou a minha família o negro, o índio e os meus ancestrais portugueses. Então misturou negro, índio e o branco na minha família, né? O meu sangue, né? E como é a maioria de nós brasileiros, né? Somos miscigenados. Não tem como. E eu falei, poxa, eu preciso escrever sobre isso. É sobre o Brasil, é sobre mim, é sobre todos nós do Brasil, sobre o mundo. É uma coisa que não podemos... Porque a escrita, ela tem um poder muito grande, né? Porque a gente pensa naquele telefone sem fio, né? A oralidade, ela tem um poder muito grande, mas o tempo
ele desgasta a oralidade. Distorce. Ele pode distorcer, aumentar. Ele distorce do que desgasta. E a escrita não, a escrita é poderosa, né? A escrita ela é uma coisa que ela vai, né? A gente... Fiel, a gente vai... Todos nós aqui vamos morrer um dia, mas a escrita, ela continua. A gente vê um exemplo, até a Bíblia Sagrada, né? É um livro que foi uma biblioteca de livros que pessoas escreveram, né? Muito tempo atrás. Né? E se elas não tivessem dedicado a escrever, nós não tínhamos chegado na oralidade, né? Tem um ditado africano que quando morre um ancião africano, é como se uma biblioteca tivesse pegado fogo e sido destruída. Porque como os conhecimentos, muitos deles são transmitidos na oralidade, as novas gerações às vezes não têm interesse, não querem saber. É uma perda de uma geração para outra muito grande, né? E a escrita... ela é muito poderosa, né? Um exemplo nós temos do livro Grandes Mestres, né? No Black Belt, a revista Master, né? É uma coisa que vai perpetuar, né? E dar uma sustentação, né? Muito importante do conhecimento. Bacana. Mas nós aqui temos os 3 livros, né, Alan? De capoeira. Fizemos 3 livros aqui de capoeira. Olha, vou te mostrar. Né? Nossa, show de bola. 3 ou 4, não sei. Mas a gente tem livros aqui de capoeira, bem bacana. A nossa arte marcial brasileira. Sim. Tem gente que fala que é da África, mas não é. Na África não tem capoeira. Então, tem a capoeira que os brasileiros levaram lá, mas ela nasceu aqui, né? Inclusive o nome capoeira é uma vegetação. Indígena, né? O nome é indígena. Tem uma grande dúvida do surgimento do nome capoeira, né? Que tem a capoeira de onde eles levavam os animais, né? Tem a capoeira que era a mata, né? Onde foi mata, que é capoeira, que é a mais aceita, né? Que é um nome indígena, né? Capoeira, que se foi mata, né? Onde foi o lugar onde foi mata. Onde foi mata. Onde foi mata, que fica abaixo. Que bacana. E você treina capoeira regional? Eu treinei capoeira regional em Angola, né? Em Angola. E são 2 vertentes, né? Da luta, né? Que foram os 2 mestres, né? O Pastinha desenvolveu ali a capoeira Angola, que era uma capoeira ali com toda a malandragem, ali uma capoeira mais no chão, com muita habilidade, ele ali no Pelourinho, e o mestre Bimba, ele desenvolveu a capoeira regional, muito parecido assim com... Ela tem uma similaridade muito grande com o Krav Maga, porque ao mesmo tempo que o Imi estava lá do outro lado do mundo, fazendo o Krav Maga, o mestre Bimba estava aqui, com técnicas de defesa de faca. No batizado para se formar capoeirista regional, tinha sobrevivência, levava os alunos para uma mata, que legal, se defendia de faca, né? E ele sempre acreditou o mestre Bimba sempre acreditou nessa marcialidade da capoeira, né? A eficiência dos golpes, né? E tem vários estilos, né? Tem no Rio de Janeiro a capoeira do Senhorzinho, que é uma capoeira que não tem berimbau, é só golpe em cima, luta, né? Golpes traumáticos. Nossa, eu não consigo imaginar uma capoeira sem berimbau. Sem berimbau, né? Que a capoeira do berimbau é a da Bahia, né? E a no Rio eles usaram uma capoeira, né? Um grande disseminador da própria capoeira foi a Marinha, né? Muitos marinheiros jogavam capoeira. No primeiro desafio Capoeira e Jiu-Jitsu, que foi em 1908, que o lutador de Jiu-Jitsu veio no Brasil dar curso para as forças nossas de segurança. Ele foi instigado, mas tem um cara aqui que você não ganha. Você ensinou essa arte do Oriente aí, mas tem um cara que você não ganha, que luta a nossa capoeira, que era o Cirilo. Aí Poxa, mas... história. Poxa, então, em 1908 foi. Aí a imprensa da época fez esse combate e ele ganhou no primeiro golpe. Ele deu um rabo de arraia giratório. Na hora que começou o combate, deu um rabo de arraia, nocauteou o mestre lá do jiu-jitsu, que trouxe as artes orientais. E ele falou, poxa, eu nunca vi isso, não tive nem chance. Então, foi o primeiro confronto, né, entre capoeira e jiu-jitsu no começo do século XVIII, né, século XIX, né, 1908. Caramba, eu não sabia dessa história. Foi um combate e foi muito legal que tem os recortes da imprensa da época. O bate calcanhar. É aquele giratório, certo calcanhar. É aquele 360, né? Como se fosse um meia-lua de compasso, como girasse um compasso. Sim, não. Tem golpe que você pega o peito, você gira, mas você pega o peito. Isso aqui do pé. Certo. Ele bate o calcanhar. Bate o calcanhar. Pegar aqui mata. Foi, nocauteou no golpe. Nossa. Caramba, tem gente que não vai gostar de ouvir isso.
Né? Mas, E olha, foi o primeiro combate. Cirilo. Olha aí, tá vendo? Tá nos anais aí. Vamos esquecer. Deixa aqui o seu contato para quem quiser comprar livro seu. Você dá aula, você dá seminário? Por enquanto a gente está dando seminários, né? A gente ministra aulas particulares. E o último seminário a gente fez na Uniban. Temos 2 seminários na Uniban. A gente provavelmente vamos estar fazendo agora. Lá que a gente se conheceu. Lá que a gente se conheceu, verdade, no evento de Festival de Artes Marciais. Bacana. 2022. Olha, eu para dar, meu amigo, deixa seus contatos, Instagram, telefone. Então, os contatos, o meu WhatsApp, né? Pode pedir os livros, eu envio para todo o Brasil, com frete grátis, 11 98344 2505. Né? E o Instagram é @ocapoeiraliberdade. O Instagram é o nome do livro. Instagram @ocapoeiraliberdade. Né? Por lá a gente pode enviar pelo correio os livros para todo o Brasil, com frete grátis, hein? Olha, que legal, que legal. Eu recomendo. O Marcos é uma pessoa muito culta, né? E muito bom os livros. Eu não li todos, mas está recomendado. E é um tema muito interessante, né? O tema já atual também, nunca perde, né? A necessidade também de estar aí educando as pessoas, né? Alertando para essa questão racial, tudo, que afinal, né? Se você perguntar para mim qual que é a minha raça não é branca, nem negra, minha raça é humana. Né? Eu me sinto assim, né? Eu sou humano. Né? Seria bom se todo mundo pensasse assim, é outra coisa. Seria bom se todo mundo pensasse assim, né? Mas é o natural, né? Realmente, recentemente a Polícia Federal, né, no último relatório, dentro do nosso país está monitorando 513 grupos neonazistas. Isso é muito triste. São grupos que podem juntar 20 caras com metralhadora, sair fuzilando todo mundo numa praia, numa festa. Então é muito complexo, né? A gente, às vezes o inimigo está tão próximo da gente, a gente não imagina, né? Além dos números que a gente vê com relação ao racismo, mas tem um perigo real, né? O perigo real de morte, né? O perigo real de morte por simplesmente a gente ser nós sermos quem somos, né? E eu fico preocupado com meus amigos que são alemães, né? Porque, na verdade, o cara sou neonazista, né? Às vezes está fazendo apologia a um negócio que já não existe mais, que o próprio alemão abomina. Abomina, né? Eu fiz um certificado para o alemão, para ele, na escola dele pediu, né? Aí eu fiz uma letra gótica, né? Que o gótico é o alemão. Ele falou, não usa essa letra aqui, pelo amor de Deus. Eu falei, por quê? Não, isso aqui remete ao nazismo, a gente odeia isso. Olha. Entendeu? Então os caras estão mal informados. E estão querendo reviver uma coisa. É um negócio terrível. Até o próprio Krav Maga, né, foi uma forma dos judeus se protegerem dos nazistas, né? Porque naquela época, mesmo antes do Holocausto, eles iam lá e pegavam os judeus e quebravam. Ia lá, quebrava na porrada, então o Krav Maga ali foi uma forma ali deles também se defenderem contra os racistas, né? Tiveram que desenvolver uma forma de se defender. A gente vai ter que pegar essa madeira, vai ter que se defender, usar o corpo, né? O Krav Maga, assim, defesa pessoal, ele foi assim na opressão também nascido, né? É uma arte marcial, assim. O Mossad, né? Mossad nasceu na opressão ali, né? Eles tiveram que se defender, eu acho né? Muito legal o Krav Maga. Eu gostaria de treinar Krav Maga. É muito bacana mesmo. As possibilidades são imensas, né? Quando a gente pensa de ao mesmo tempo ser simples e ao mesmo tempo ser as possibilidades imensas de defesa, né? E é legal que se adapta a cada um, né? A cada um você se adapta ali, se adapta ao seu biotipo, a sua idade, você vê o que é melhor ali para se defender. Eu acho bem legal, feder no olho, morder, né? Porque às vezes você não tem muita opção, né? 59 anos não dá para correr. Sim. Não dá para chutar igual. Igual antes. Então, tem que... E a nossa mente não envelhece, né? O corpo já não acompanha, né? E a parte da defesa pessoal, né, que a gente frisa muito nos nossos seminários, ou em curso ou em aula particular, a gente fala muito que cada um de nós precisamos desenvolver a nossa mentalidade de combate. Porque, às vezes, alguns faixa pretas vieram para mim conversar comigo no particular, que tiveram situações difíceis, reais de combate, e eles travaram ali, né? E eles me perguntaram o porquê que eu travei, Marcos.
E eu expliquei uma parte do livro, um capítulo que eu indiquei no livro, falando no Prepare-se, que é a defesa pessoal, sobre essa mentalidade de combate que nós precisamos, porque quando nós, igual você antecipou o perigo naquela situação que você vivenciou, ali sua mentalidade já estava de combate. Então o predador, o cara que ia te roubar, já desistiu, porque você já estava no combate, você visualizou. Então a gente precisa sempre estar com essa mentalidade de combate, né, no nosso dia a dia, desenvolvido, né? Porque a gente desenvolver isso. Temos que desenvolver, né? Desenvolver a mente. E muitas vezes o que eles usam de subterfúgio, né? Que vão atacar a gente, um ladrão, um bandido, um pedófilo que vai atracar uma criança, ele usa ali de uma forma de enganar, né? De se fazer de fraco, né? Então, até num evento que eu participei, de uma vez que eu fui responsável pela segurança desse evento, o organizador falou, poxa, Marcos, faz a lista aí das pessoas suspeitas. E eu peguei e falei para ele assim, a lista não tem lista, todos são suspeitos. Poxa, todo mundo, Marcos, até eu. Falei, poxa, o senhor é suspeito para mim e eu tenho que ser pro senhor. Aí ele falou, poxa, que legal. Então, quando a gente parte desse patamar, a gente consegue ali... que os canalhas envelhecem também, né? Às vezes a gente vê um velhinho ali na rua, você acha que não é nada, o cara puxa uma arma, te dá uma facada, né? Recentemente prenderam um senhor lá, poxa, ele tinha não sei quantos homicídios. Falei, poxa, e você olha para o senhor, nossa, ele é um vozinho, é perigoso, né? Vou pagar um café para esse vozinho. Meu Deus, isso então, aprendi na arte marcial, não subestima ninguém. Não subestimar ninguém, a gente tem que sempre ter isso, né? E a defesa pessoal, assim, principalmente para as mulheres, assim, eu acho de fundamental importância. As mulheres não têm paz, elas não têm paz no trabalho, indo a pé, indo no ônibus, indo no metrô, no trem. Elas sempre são ali molestadas, então a defesa pessoal vai ser uma coisa que vai preparar as mulheres para ter essa mentalidade de combate, né? Porque esses predadores, esses bandidos, esses safados, eles só quando eles são encarados de frente, eles recuam, né? Então a mulher ter uma postura ali defensiva já vai eliminar muito do problema, né? Eu gosto muito de fazer analogia com a natureza, porque afinal nós somos seres da natureza. A natureza, ele vai tentar matar, predar, sem ter nenhum dano, porque não tem hospital, né? Sim, verdade. Então o bandido também, ele quer fazer o mal, atacar, mas não quer ter nenhum dano, né? Então ele pega um distraído, mais fraco. Mais fraco, verdade. E a gente tem que desenvolver isso, né, no nosso dia a dia, e não tem jeito, né? Às vezes uma amiga minha falou assim, ela viajou pro Nordeste, ela falou, poxa, Marcos, eu viajei pro Nordeste e só pensei em você lá. Eu falei assim, por que você pensou? Ela falou, meu, quantas vezes você me chamou para participar dos cursos, seminários de defesa pessoal e eu não fui. E lá ela foi atacada por um estuprador. Nossa! Por sorte, passou um homem lá, que era um homem lá, um abençoado, foi um anjo na vida dela, o cara conseguiu salvar ela daquela situação. E na mente dela, ela falou, poxa, eu tava travada ali, o cara provavelmente ia me estuprar, ia me matar, e eu... Poxa, e aí ela falou assim, eu sempre falava quando você me chamava para um curso, no próximo eu vou, quase não ia ter o próximo, né? E ela foi no curso? No próximo ela falou que vai. Tem que ir. Que a procrastinação é uma coisa que atrapalha a gente em tudo na nossa vida. No próximo eu vou, no próximo eu vou, e se não tiver o próximo, né? Então, se não tiver o próximo. A prevenção é fundamental, né? Bacana. Você já deu muitas aulas de defesa pessoal? Sim, recentemente, os últimos 2 anos, eu me dediquei, eu formei 2.000 guardas civis metropolitanos de São Paulo na matéria de defesa pessoal. Que bacana. Foi assim... Mas assim, você fez um mix das artes marciais que você treinou e fez um sistema, né? Sim, lá os instrutores são de artes marciais diferentes, né? E a gente fez um sistema de defesa pessoal para os agentes da Guarda Civil, né? Para eles aplicarem uma forma que a defesa pessoal é tudo, né? Até para o agente de segurança ela é 99% ali, essa parte. Então, eu já vi vídeo de guarda municipal, guarda civil, que usa tonfa. Sim. Né? Aí eu vi o cara pegar a tonfa e sair dando assim, ó. Entendeu? Eu falei, porra, complicado. Martelo. Né? Você pode tirar, defender e tal. Uma vez eu vi um cara que ele pegou a tonfa e ele já começou assim, ó. Foi. Quer dizer, o cara não tinha como entrar nele. Ele
Esse daí fez o curso com a gente. Esse que fez o curso. É isso aí. É muito importante, é né? tudo. O treinamento é tudo, é muito E importante. hoje a Guarda Civil também é armada. Sim. Porque se você está armado, você é um alvo. Sim. Porque se o cara pegar a sua arma, você vai morrer. Sim, verdade. Então, já é uma coisa maior. Muito cuidado. A retenção do armamento ali. Então tem que tomar muito cuidado. Hoje tem uma coisa que é muito grave, que não é tão falado, que existe hoje o suicídio policial. O que é? Uma pessoa que ela quer se suicidar, ela não tem coragem, ela vai pra cima de um policial. Ela pega uma faca, vai pra cima do policial, ou ela tenta pegar a arma do policial pra se matar. Então é uma coisa muito grave. Já aconteceu vários casos do mundo, é que não é muito falado, né, porque é um tema... Mas a defesa pessoal ali nesse momento, de ter uma base do guarda civil, ter uma base, o policial militar, o policial civil ter uma base de combate é fundamental, né? A defesa pessoal, assim, para as forças de segurança é essencial, né? Então dá para sentir que a sua aula ela é muito prática, mas é muito teórica também. Não é isso? Sim, você faz muita teoria e depois faz a prática. Sim, às vezes é importante assim, a gente conhecer a teoria. Claro. Que ajuda assim a pessoa, poxa, eu estou usando isso, mas é por isso, o cara não vai me levar a isso. Né? Às vezes a pessoa treina e fala, poxa, mas por que eu estou fazendo determinado movimento? Então ajuda a pessoa a entender, ela mesmo ela se situar e ela ter um próprio conhecimento corporal dela. Sim, né? E a prevenção. Então. É muito importante. Assim, eu acredito que a defesa pessoal devia ser matéria das escolas, assim. Né? Muito importante. Cada dia tá pior, né? Cada dia tá pior, a gente vive num mundo, né? Um mar de rosas, né? E a tendência, a gente sabe que a gente sempre é esperançoso por dias melhores, né? Mas como diz aquela frase que eu acho que não tem nem autor aquela frase, né? É melhor ser um soldado no jardim do que um jardineiro numa guerra, né? Tipo assim, você tá preparado. Tá preparado ali. Nunca sabe. Você tá preparado, se acontecer, você tá preparado para se defender. É muito importante. Bacana. Então você tá dando aula a gente tá ministrando seminários, né? A gente logo vamos colocar a data do próximo seminário de defesa pessoal para todo mundo que queira comparecer, né? Pode passar que a gente divulga. Bacana. Maravilha. Legal. Então, seminário, livro. Você dá aula em academia também? Não, agora eu tô fazendo faculdade, eu tô fazendo uma outra faculdade, já tá tomando bastante tempo, né? Mas projetos futuros... E você já tem uma profissão? Sim, eu sou subinspetor na Guarda Civil de São Paulo. Sou subinspetor lá. Entendi. Bacana. Então, eu fui militar, né? E meus amigos da minha turma, eles são aqui da Guarda Civil da Praia Grande. Que bacana. Subcomandante, eu tenho, não sei o cargo dele, estão ali na Guarda. Olha que legal. Eu tenho um amigo meu, um abraço, Oliveira, não sei se ele vai estar aí ouvindo, mas eu sou tenente, me formei R2, né? A gente fica só um tempo no Exército, depois é dispensado. Reserva de segunda classe. Ele serviu, engajou, serviu como tenente, primeiro tenente, depois foi dispensado, mas ele não consegue ficar sem a farda, né? Aí ele se formou, ele entrou na polícia, foi oficial da polícia, coronel. Chegou a coronel, que é o posto máximo. Só que ele era coronel comandante. Olha que legal. Comandava outros coronéis para não parar. Nossa. E agora aposentou, está aqui na Praia Grande. Olha que legal. Amigo meu, uma honra. Ele era o 01 lá, que atirava melhor, que fazia mais... o top do Nossa, que ano foi? 85. 85, olha que bacana. Então, eu servi nesse tempo, meu presidente era o Figueiredo. Presidente militar, que saiu do... Foi o último, né? Foi o último. Verdade, foi o último. Ele morreu, deixou um apartamento, ele tinha uma fazenda, mas todos os presidentes que foram militares não são ricos. Vamos estender o assunto. Não vou falar de política, né? Mas é isso aí. Nossa. Mas legal, Marcos. Foi um prazer te receber aqui. Volte mais vezes. Nossa, pra mim é um sonho vir aqui. Nossa, eu assisti vários programas aqui. Assisti no YouTube. Legal. Nossa, muito legal mesmo. Nunca imaginei que estaria aqui hoje. Maravilhoso. Imagina, né? Tô até emocionada. Imagina, que é isso. Quem ganha sou eu com essas histórias aí. Né? Pô, que legal a história do jiu-jitsu. Aprendi sobre capoeira. Espero que você tenha aprendido também, absorvido esse conhecimento, né?
porque aqui a gente fala de várias artes marciais, né? Então isso traz muita história, filosofia. Né? É um dado que eu esqueci de falar, a da capoeira, ela foi proibida pelo Código Penal. Então se eu e você estivéssemos em qualquer praça pública exercendo exercícios de agilidade e destreza que eram chamados capoeiragem, nós seríamos presos e mandados para o presídio federal que ficava em Fernando de Noronha. Era um presídio só para capoeira. Nossa! Então foi uma forma de, na transição da monarquia para a república, uma das primeiras leis da república foi proibir a capoeira. Então foi ali uma luta, a capoeira já lutava contra o racismo, contra o preconceito. Quando começou a república foi uma luta ainda maior. Né? Só Getúlio Vargas, quase 40 e poucos anos depois, que tirou a capoeira do Código Penal. Foi o Getúlio Vargas. Foi o Getúlio Vargas. Eu ia perguntar isso. E ele foi na Bahia, viu a apresentação do mestre Bimba e falou, não, a capoeira é a nossa arte marcial 100% brasileira, tirou ela do Código Penal. Né? Olha, 1937, olha, recente, se nós formos ver, né, o tempo, né? Então, recentemente estava proibida, né? E hoje tá aí no mundo todo, né, a nossa arte marcial, que leva o nosso Brasil, né? A capoeira é o maior divulgador do nosso lindo português, nosso português brasileiro, né? Que tem os elementos. Até na última reforma ortográfica, nós fomos o que menos mudou, né? Na reforma ortográfica que teve, a gente foi o que menos mudou. E o nosso português é muito admirado porque tem os elementos indígenas aqui dos nossos povos originários, tem os elementos africanos e muitas das nossas palavras que não tem nos outros. Nosso português é lindo, né? Eu adoro a língua portuguesa. É difícil, mas é lindo, né? Mas assim, tem tanto nome indígena que a gente nem tem. Pô, vou pegar a rodovia em Anguera. Pô, né? Meu. Caraguatatuba, vamos para Caraguatatuba, vamos para Ubatuba, tudo indígena. Tudo indígena, né? Piracicaba. Anhangabaú, lá em São Paulo, tudo indígena. Tudo é indígena. Tem até aquela música da capoeira Paranauê, que tem o folclore, a lenda, que quando o Brasil lutou contra o Paraguai na guerra, a linha de frente do Brasil era só de capoeiristas. E quando eles estavam andando do lado do Rio Paraná, descendo para lá, que vieram da Bahia, de vários lugares, né? Foi prometida a liberdade se eles ganhassem a guerra. Eles cantavam, né? Paranauê. E foi vindo conforme os anos, né? Caramba. Foi 1850. Essa foi uma guerra muito sangrenta aqui nas Américas. Acho que foi uma das piores, né? Que foi a Guerra do Paraguai, né? Então, e o Brasil tinha ali os capoeiras ali na linha de frente, né? Da batalha. E hoje ninguém lembra mais, né? Nem lembra mais, né? Tem a história no Sul, os 15, não sei se são 15, os 15 do Forte, tem outras histórias, né? O MMDC, ninguém lembra. Sim, verdade, recente. Né? Puxa, 32, nossa, é verdade. Nós temos uma cultura muito rica, né? Tem. De bacana. histórias. Legal, Marcos. É isso aí, mais uma vez um prazer. Obrigado, foi um prazer vir aqui. É isso aí. Maravilha. Vamos marcar a próxima. Vamos sim, com certeza. É isso aí. E um forte abraço a todos. É isso aí. Tá aí, ó. Para quem se interessar, defesa pessoal, capoeira e literatura. Marcos Silva, um dos participantes do livro do Grandes Mestres das Artes Marciais, que hoje está deixando de ser especial Américas e Europa, né, para se tornar o Worldwide Book, que é um livro que esse livro que você participou foi para Nova Zelândia, e só que como foi durante o processo, né, eu não pude colocar, porque já era especial Américas e Europa, né? Mas entrou o cônsul do Egito, entrou um praticante de taekwondo da Etiópia. Olha que legal. Então foi para a África e foi para Nova Zelândia, continente australiano, então já é o livro mundial. Nossa, que lindo. E na próxima edição, o livro especial Jade. O nosso objetivo é daqui a 5 anos fazer a 20ª edição, o Golden Book. Nossa, que legal, bacana. Aí já depois aí não sei como é que vai ser. Show de bola. É isso aí. E você que ficou aí até agora, muito obrigado pela sua audiência. Realmente você é um apaixonado por artes marciais, ficar esse tempo todo ouvindo o nosso bate-papo aqui. Espero que você tenha aproveitado. Não se esqueça de curtir, comentar, comente aí, né? Critique, não tem problema. E participe aí com a gente, ok? Mostre esse vídeo aos seus alunos, peça para eles se inscreverem no canal. Aqui é um canal bem selecionado, com pessoas muito cultas e pessoas envolvidas com artes marciais. Que esse tema te inspire e
que você siga o caminho da arte marcial, que vai ser melhor para a sua vida, ok? Até o próximo vídeo. Um abraço.